Doutor, o senhor mencionou um ponto interessante, eu volto aqui, por trabalhar com o senhor na rua, né, digo, nas coberturas, enfim, está mais nessa questão ligada ao primeiro comando da capital, aos faccionados que o senhor mencionava. A pergunta que eu tenho ao senhor é, o Estado está enfrentando da maneira correta o primeiro comando da capital? Como é que o senhor enxerga esse enfrentamento? Porque, para além disso, a gente está falando da morte do delator, Vinícius Gritzbach, a gente teve, infelizmente, a morte do Dr. Rui, de uma tremenda ousadia na Praia Grande. A gente recebeu aqui no Live CNN também o Dr. Gaquia, que foi mais de uma vez ameaçado, jurado de morte, né? Inclusive as imagens aí que a gente mostra com relação à ação que aconteceu em Praia Grande. Então a pergunta que eu tenho ao senhor é com relação a isso mesmo. O enfrentamento, ele neste momento é correto? Está surtindo efeito? Porque a gente está falando de uma organização criminosa gigantesca, com tentáculos, inclusive, fora do Brasil. Exato. É o que a gente está fazendo, com a asfixia financeira que a gente está fazendo contra o crime organizado. Você vê o caso aqui que a gente fechou 79 hotéis aqui na região da Cracolândia, terminamos com aquela favela do Inho, que era um tráfico de droga, um ponto de referência. O caso do Dr. Rui, esclarecemos. Prendemos há pouco tempo 3 pessoas, né? Aquele velhaco, que era o ladrão de banco, que em 2005... eu estava com o Rui na delegacia, eu era profissional, trabalhava junto com o Rui. Ele já foi preso por nós em 2005. Ele e aqueles 2 parceiros dele, que tiveram a ousadia de até alugar uma casa perto da casa dele em São Caetano para tentar matar. Já vinha isso aí anteriormente. Eles foram responsáveis pela morte do Dr. Rui, estão na cadeia. Falta prender 2 pessoas que não foram agidas, mas vão prender também. E a polícia de São Paulo está dando a resposta sempre. Eu, por exemplo, eu não conheço líder do crime organizado aqui em São Paulo. Mas, secretário, a resposta ainda é muito insuficiente, porque a gente está vendo infiltração do crime organizado na máquina pública. A gente, não estou caracterizando só a atuação do governo do Estado, mas a gente tem essa infiltração do crime organizado na máquina pública, nas polícias. A gente enxerga ali uma dificuldade, claro, no judiciário também. Há uma atuação desses grupos, dessas facções, junto com grupos estrangeiros, se fortalecendo, movimentando milhões e milhões e milhões e milhões de reais, autofinanciados ali pelo crime, de uma forma extremamente eficiente e que os governos simplesmente não conseguem frear. E a maior crítica que se faz, por exemplo, no governo federal em relação à atuação do governo estadual é a ideia de que a reação do governo do estado é pontual. Por exemplo, faz-se uma operação, muitas vezes com alta letalidade, para capturar líderes do crime organizado, mas no minuto em que se retira esses líderes, automaticamente as outras facções dominam, os outros grupos criminosos dominam esse espaço e o crime continua girando. O governo federal acusa as forças estaduais de não agirem como seria o ideal nessa questão do enforcamento financeiro do crime. Eles tentam puxar esse crédito para eles. Como fica? A ação é pontual? Essa crítica é razoável na visão do senhor? Não, o combate ao crime organizado é feito todo dia. Todo dia tem ação nova. Nós estamos aí com operações, em três operações para conseguir, e a gente combate o crime organizado com operações, conjunto, informações. Nós estamos colocando junto com o GAECO agora, laboratórios nas seccionais do interior de lavagem de dinheiro, onde um promotor público vai estar junto com o delegado de polícia para investigar a origem, porque nós vamos combater isso tirando o dinheiro deles e fazendo esse dinheiro. Nós estamos com 124 milhões apreendidos, que vai reverter isso do crime organizado para comprar colete, para comprar viatura, para comprar arma para a polícia. Estamos esperando só a liberação, nós estamos tomando o dinheiro deles em tudo quanto é lugar. Essa semana retrasada também tomamos mais de 30 milhões numa quadrilha, que também faziam transações bancárias que não existiam. Conseguimos aprender 30 milhões, tudo no crime organizado. É que eles têm ramificações em todo lugar, mas a polícia está atrás e eu te garanto, nós vamos combater. Não vamos largar nunca. Assim, São Paulo vai ser a referência de combater o crime organizado. Conversando esses dias com o Procurador-Geral da República, que é Procurador-Geral Eleitoral também, o Paulo Gonet disse para mim o seguinte, que uma das prioridades e um dos temores para as eleições desse ano é justamente a infiltração do crime organizado na máquina pública por meio de eleições, inclusive limpas, mas financiadas pelo crime organizado. A minha dúvida é como que é uma preocupação para o governo do Estado de São Paulo, para a Secretaria de Segurança Pública, e que medidas os senhores pensam em tomar para um ano eleitoral como esse? Olha, nós temos que combater. Há pouco tempo, uma aluna se ingressou na Academia de Polícia, uma aluna que era ligada a um partido ligado
o PCC. E a polícia conseguiu identificar e barrar no corpo. No primeiro momento, quando foi feito a triagem dela em março, ela se mostrou, ela é casada com um delegado, era uma policial militar do Espírito Santo, uma pessoa totalmente com a conduta libada. De março até agora, novembro, ela teve esse desvio de conduta. Em março, foi feito tudo que podia ser feito, ela foi aprovada com ótimas referências. Depois a polícia continua investigando, quem está entrando na nossa polícia conseguiu tirar a moça do concurso, acho que vocês devem ter divulgado. Doutor, mas para as eleições, desculpa, para as eleições há alguma medida específica que vocês tem muita coisa que a gente investiga que não pode ficar falando aqui, entendeu, né? Falando, mas tem muita coisa que a gente está tomando as medidas que a gente não pode antecipar o que vai ser feito nas eleições, mas a gente está de olho. Tá. E sobretudo essas 3 próximas ações programadas aí da Polícia Civil que o senhor mencionou, a gente consegue entender um pouquinho do que seria? Se trata... Não, trata combate ao crime organizado. Tá. Nós não paramos com isso. Nós vamos bater e não vamos deixar se criar aqui em São Paulo. É difícil, a luta é constante, é diária, mas a gente não vai parar nunca. Não sou eu, não. Eu não faço nada sozinho. A gente ontem tivemos uma reunião na secretaria com o comandante da PM, com o pessoal de outras cidades, tudo sempre procurando melhorar. E a gente vai continuar com isso, né? Então a gente está motivado. Eu vou dizer que a polícia está motivada. Sabe, eu não comando nada sozinho, eu tenho parceiro, tenho o Índio que trabalha comigo, o Arthur, o Coutinho, a gente sai de casa todo dia com a vontade de acertar. Pode acreditar na gente, sai com vontade de acertar. Nós moramos nessa cidade e queremos melhorar essa cidade. Mas uma luta difícil, mas vamos continuar. Agora, falando da cidade, também do estado, secretário, principalmente as grandes cidades, a sensação de insegurança da população é muito grande. A gente vem falando repetidamente como isso vai pesar no processo eleitoral deste ano. A gente tem, por exemplo, essa questão dos celulares, furtos de celulares. Há uma sensação de insegurança. Como trabalhar para além das ações que vocês fazem na ponta para combater o crime, seja ele o crime organizado ou a criminalidade em geral, como transmitir para a população uma segurança maior, porque a situação está assim, extremamente complicada, principalmente em algumas regiões que ficam afastadas dos grandes centros ali que contribuem com esse monitoramento mais ostensivo. Então, eu vou te falar uma coisa. No centro de São Paulo, nós conseguimos baixar 60% dos indicadores. Menos furto, menos roubo, 60%. Em Nova York, baixaram 27%. Juliane baixou 27%. Fizeram uma estátua dizendo que ele era o melhor do mundo. Aqui em São Paulo tinha 60%. Eu convido vocês para andar no centro de São Paulo à noite, ou de dia. Ver como mudou o centro de São Paulo. Praça Princesa Isabel, Praça da Sé. Vai lá, está tendo um show de luzes na Catedral da Sé todo domingo. Então, uma coisa, eu vejo estudantes percorrendo as obras, a arquitetura de São Paulo, que não tinha antes. Nós conseguimos baixar 60% no centro de São Paulo, mas não conseguimos transmitir essa sensação de segurança, o mesmo índice que nós baixamos. E o que está faltando? Falta comunicação. E outra, hoje tem o celular, a gente faz um grande trabalho no centro, mas chegou tomou uma correntinha. Uma pessoa que já foi preso 18 vezes pela gente. 18 vezes no ano passado. Ele agora voltou a furtar, furtou uma correntinha de uma pessoa, saiu correndo. Aquilo viraliza nas redes sociais de uma forma que deixa tudo inseguro. Mas tudo que a gente está fazendo não viraliza. Mas olha, viu o rapaz roubando uma correntinha e sair correndo de uma moça. Eu fiquei triste também de ver aquilo. Mas ele já tinha sido preso no ano passado 18 vezes. 18 vezes ele foi e saiu na audiência de custódia.